Eles gravaram tudo com uma câmera velha e levaram lanternas. Só que o vídeo tem um detalhe que até hoje ninguém explica. Mas moradores antigos ainda dizem a mesma coisa, que em algumas madrugadas, principalmente quando a névoa desce pela mata. Hoje eu vou te contar a história de um túnel que permanece fechado desde 1978, não por abandono nem por obras intermináveis, mas por medo. Medo do que algumas pessoas juram ouvir lá dentro quando a noite cai. Esse lugar fica escondido atrás de uma mata densa, em uma área que costumava ser movimentada décadas atrás. O túnel era parte de uma passagem ferroviária que conectava duas cidades pequenas. Funcionou por menos de 20 anos. Depois disso, foi simplesmente selado. Concreto, placas de aviso e silêncio. Mas o silêncio nunca durou muito. Os primeiros relatos começaram ainda nos anos 80. Moradores que passavam pelo caminho diziam escutar passos vindo das paredes, como se alguém caminhasse devagar, arrastando o peso pelo chão. Não havia vento, não havia passagem. Não havia ninguém. Só o som seco, repetido, marcado. Como se uma presença antiga ainda fizesse o mesmo percurso todos os dias, mesmo que o mundo lá fora tivesse seguido em frente. Com o tempo, mais pessoas começaram a comentar sobre isso. Pescadores, trilheiros, guardas noturnos, todos descrevendo o mesmo tipo de som. Passos, às vezes acompanhados de um leve eco, como se houvesse espaço lá dentro, mesmo que oficialmente o túnel estivesse totalmente bloqueado. Alguns relatos vão além. Há quem diga que os passos aceleram quando alguém se aproxima do portão, como se a presença percebesse, como se reagisse. Em 1993, um grupo de jovens tentou remover parte da grade para entrar. Eles gravaram tudo com uma câmera velha e levaram lanternas. Só que o vídeo tem um detalhe que até hoje ninguém explica. No momento em que eles chegam na entrada, o áudio registra passos, claros, rítmicos, mas a câmera não mostra nada se movendo. E quando a lanterna deles aponta para dentro, o som para abruptamente, como se a presença se escondesse da luz. Eles não tiveram coragem de continuar e foram embora imediatamente. Um dos jovens, anos depois, contou que durante semanas após a visita, ele acordava no meio da madrugada, com a sensação de que alguém estava parado na porta do quarto. Ele dizia que não via nada, mas sentia, como se os passos que ouviu naquela noite tivessem seguido ele para casa. O governo local sempre negou qualquer atividade ali dentro. A versão oficial é simples: risco de desabamento. Mas documentos internos vazados nos anos 2000 contam outra história. Em uma das páginas, um engenheiro fala sobre movimentações acústicas não identificadas, registradas pela equipe durante o fechamento. E há um trecho ainda mais estranho, onde ele escreve que ruídos semelhantes a passadas foram constatados mesmo após o bloqueio total do túnel. Esse trecho nunca foi explicado publicamente. Hoje ninguém entra lá. Nem polícia, nem pesquisadores, nem curiosos. As placas continuam lá. Perigo, entrada proibida, risco de morte. Mas moradores antigos ainda dizem a mesma coisa, que em algumas madrugadas, principalmente quando a névoa desce pela mata, o som volta. Passos lentos, como se algo estivesse caminhando no escuro do outro lado da parede, repetindo uma rotina que nunca acabou. Alguns acreditam que ali dentro existe um caminho esquecido, uma sala subterrânea, ou até algo que ficou preso desde que o túnel foi fechado. Outros acham que é só o eco da imaginação das pessoas. Mas ninguém explica porque todos os relatos descrevem o mesmo som, da mesma forma por mais de 40 anos. O túnel continua selado, o concreto envelhece, o mato cresce e os passos continuam, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma direção, como se alguém ou alguma coisa estivesse esperando o momento em que finalmente vão abrir a entrada novamente. E aí? Você teria coragem de ouvir o que tem lá dentro?